Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está entrando com a gente aqui no canal. Esse canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. O canal Colégio do Discípulo. Para você que está sempre com a gente, muito obrigado pelo apoio, obrigado por estar sempre aí no canal. Não esqueça, tá, nesse vídeo aqui, de você comentar, dê sua opinião, tá bom? Deixa o seu joinha e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Para você que está entrando hoje, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho das notificações e dê o seu like para você ajudar o canal, porque quando você faz isso, o YouTube, ele entende que os nossos conteúdos são relevantes e assim, mais visualizações são abertas pra gente. Então você vai ajudar bastante a gente também. Deixa o seu comentário, diga alguma coisa, deixa alguma opinião, tá bom? E compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de vídeos sobre hermenêutica. Estamos no terceiro vídeo e hoje nós vamos já falar de mais assuntos muito importantes dessa matéria da teologia que nos ensina a interpretar as Escrituras, a ciência de interpretação, a arte da interpretação. Vai na descrição porque tem link para você adquirir o livro que nós vamos usar hoje, que é A Bíblia através dos séculos, do saudoso pastor Antônio Gilberto. Tá? Esse livro ele vai te ajudar a ver a história e a formação do livro dos livros, né? Da Bíblia Sagrada. Então, é muito bom, eu vou estar disponibilizando o link para você baixar ele em PDF, tá bom? Porque juntos vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Então, galera, nós estamos no terceiro vídeo sobre hermenêutica. No primeiro nós fizemos uma introdução à hermenêutica, explicando para você o que vem a ser essa matéria da teologia. Em segundo lugar, nós vimos a necessidade dessa matéria, né? A necessidade da hermenêutica, e vimos as diferentes teorias da inspiração das Escrituras. Então, nós vimos a Bíblia como um livro divinamente inspirado, né? Que de fato ela é. Mostramos a Bíblia como a palavra de Deus. A inspiração da Bíblia ela vem do próprio Deus. Então Deus, através de seu Espírito, inspirou os escritores bíblicos, e por Deus escolher autores humanos para registrar sua palavra, de acordo com os seus próprios estilos, cultura, linguagem, idioma, etc., a Bíblia ela se torna então um livro divino humano. Como assim? Ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por homens. E nós acreditamos, como você viu no vídeo anterior, na teoria da inspiração plenária, ou seja, toda a Bíblia é inspirada. E Deus, ao inspirar os seus escritores, respeitou, né, as suas próprias limitações. Né? Nós temos escritores da Bíblia que foi boiadeiro, nós temos escritores que foi pescador, nós temos escritores que foi profeta, que foi sacerdote, que foi músico no tempo, como Abacuque, pessoas que viveram em épocas diferentes e que exerceram funções diferentes. Então ela se torna um livro também humano, e sendo um livro humano, ela tem organização, ela tem gramática, ela tem linguagem, ela tem contexto, ela tem traduções, ela tem contexto histórico, contexto literal, e etc. Porque a Bíblia é a palavra de Deus se revelando para o homem. Então, nós temos que respeitar também a sua organização, a sua linguística, o seu gênero literário, para entender a Bíblia, cultura, contexto e tudo mais. Então, hoje nós vamos ver a Bíblia como livro. Nós vamos ver sua formação, sua organização, sua estrutura, suas traduções e etc. Bom, você sabe que a Bíblia é um livro muito antigo, né? E os livros antigos, eles tinham forma de rolos, né? Eles eram feitos de papiro ou pergaminhos. O primeiro a ser utilizado foi o papiro, que é uma planta aquática que cresce junto a rios e lagos, etc. O pergaminho já é uma pele de animais curtida e polida, utilizada na escrita. É um material gráfico melhor do que o papiro. Seu uso é mais recente do que o papiro. O pergaminho já vem dos primórdios da era cristã, apesar de já ser conhecido antes. A Bíblia, originalmente, ela foi escrita em forma de rolo, sendo cada livro um rolo. Assim, nós vemos que, a princípio, os livros, né, da Sagrada Escritura não estavam unidos uns aos outros como nós temos agora, em nossas Bíblias. O que tornou isso possível foi a invenção do papel no século II pelos chineses, bem como também a imprensa, né, que foi inventada em 1450 pelo alemão Gutenberg. Até então, era tudo escrito minuciosamente pelos escribas. E isso, é claro, requeria dedicação. Era um processo lento, trabalhoso. Porém, hoje nós vemos que Deus tem abençoado maravilhosamente, né, de modo que hoje milhões de exemplares bíblicos são impressos com rapidez e facilidade em muitos pontos do globo.
Também graças aos progressos alcançados no campo das invenções tecnológicas, como computador, internet e outras coisas, podemos hoje transportar com comodidade um exemplar bíblico, transportar e levar para qualquer lugar, coisa essa que seria impossível nos tempos primitivos. E ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos das Sagradas Escrituras ainda, escritas em hebraico, ainda continuam em uso nas sinagogas judaicas. Lembrando que não são os rolos originais, mas são cópia das cópias. Agora, de onde vem o vocábulo Bíblia? No Novo Testamento, no grego, a língua original do Novo Testamento, é derivado do nome que os gregos davam às folhas de papiro, que eram preparadas para a escrita, que se chamava biblos. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era considerado biblion, e vários destes eram uma bíblia. Portanto, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleções de livros pequenos. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos e a palavra biblos deu origem a livro, como se vê em biblioteca. E como as escrituras formam uma unidade perfeita, a palavra Bíblia, sendo um plural, passou a ser singular, significando livro, isto é, o livro dos livros, o livro por excelência. Como livro divino, a definição canônica da Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Os nomes mais comuns que a própria Bíblia dá a si mesma, isto é, os seus nomes canônicos, são Escrituras, Jesus a chamou assim, por exemplo, em Mateus 21, Sagradas Escrituras, citada por Paulo em Romanos 1:2, o livro do Senhor, como Isaías a chama em Isaías 34:16, a palavra de Deus, como Jesus o chama em Marcos 7, e também o autor aos Hebreus, em Hebreus 4:12, e os oráculos de Deus, como Paulo se refere a ela em Romanos capítulo 3, versículo 2. Então vamos ver a estrutura da Bíblia. Então vamos estudar agora nesse ponto a estrutura ou composição da Bíblia, isto é, a sua divisão em partes principais e seus livros quanto à classificação por assuntos, divisão em capítulos e versículos e certas particularidades indispensáveis para que se tenha uma boa compreensão e interpretação do texto bíblico. Bom, a Bíblia divide-se, você sabe, em Antigo Testamento e Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esses 66 livros foram escritos num período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. E aqui está o maior milagre da Bíblia. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades, viveram e escreveram em países e regiões e continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. E isso prova claramente que a Bíblia é inspirada, é o registro de uma revelação divina, é um milagre. A palavra testamento vem do termo grego diadeke, que significa aliança ou concerto, ou testamento. Isto é, um documento contendo a última vontade de alguém quanto à distribuição dos seus bens após a sua morte. Então, o título do Antigo Testamento, ele foi primeiramente aplicado aos 39 livros das Escrituras hebraicas por Tertuliano e também por Orígenes. Na primeira divisão principal da Bíblia, nós temos o Antigo Concerto, também chamado Pacto ou Aliança, que veio pela lei feita por Deus com o povo no Sinai, e selado com sangue de animais. Na segunda divisão principal, o Novo Testamento, temos o Novo Concerto, que veio por Jesus Cristo e no Calvário foi selado com o próprio sangue dele, como nós vemos em Lucas 22 e Hebreus 9. Esse é o concerto superior. Então o Antigo Testamento, ele tem 39 livros e foi escrito originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram escritos em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do seu exílio babilônico. Há também algumas palavras persas. Seus 39 livros estão classificados em 4 grupos conforme o assunto a que pertence, que são lei, história, poesia e profecia. O grupo ou classe, conhecido como poesia, também é conhecido como devocional. A lei, são os 5 primeiros livros de Gênesis a Deuteronômio, que também são comumente chamados por Pentateuco. A história são os 12 livros de Josué a Esté. Poesia são 5 livros de Jó a Cantares de Salomão, que são chamados também de poéticos, são chamados assim por causa do seu gênero literário. A profecia são 17 livros, de Isaías a Malaquias, que estão subdivididos em profetas maiores, que são 5 livros, de Isaías a Daniel, e também os profetas menores, de Oséias a Abacuque, formando 12 livros. E lembrando que o nome de profetas maiores ou profetas menores não se referem a mérito ou notoriedade, mas ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. A classificação dos livros do Antigo Testamento por assunto
vem da Septuaginta, através da Vulgata, e não leva em conta a ordem cronológica dos livros, o que para o leitor menos avisado dá lugar à confusão, né, quando procura agrupar os assuntos cronologicamente. Então, uma dica é que quando você compra uma Bíblia de estudo, procure uma que tenha ordem cronológica e que você entenda que a Bíblia, como nós temos organizada, ela não está em ordem cronológica. Já o Novo Testamento, né, que são um conjunto de 27 livros, que foi escrito em grego, né, e não o grego clássico, usado pelos eruditos, mas o grego do povo comum, que é chamado de grego koiné. Seus 27 livros também estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto que pertence. Nós temos biografia, história, epístolas e profecia. Esse terceiro grupo, né, as epístolas, também são denominados de doutrina. A biografia são os 4 evangelhos, por se tratar da biografia de Cristo. São os 4 livros mais importantes da Bíblia. 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos, por causa do paralelismo que um tem com o outro. Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 citam muito a mesma história. Já João é destacado. João cita muita coisa que os outros 3 evangelhos não citaram. Cerca de 90% do evangelho de João são histórias que só ele conta. Por isso, os 3 são chamados de sinóticos e João ele se destaca dos outros 3. Então, por que eu digo que os evangelhos são o livro mais importante? Porque fala da encarnação de Cristo, da sua história, né? Todos os que os precedem tratam da preparação para a manifestação de Jesus Cristo. E os que lhe seguem são explicações da doutrina de Cristo. Portanto, aqui nós temos a base, né, para o novo e o cumprimento do antigo. Os evangelhos, né, não deveriam ser Novo Testamento, mas é sim uma transição do antigo para o novo. Porque Jesus ele ainda viveu no antigo, porém ele trouxe verdades para o novo. Na verdade, ele foi a própria verdade para o novo, a nova aliança, o novo pacto, né? E os evangelhos mostram isso em Cristo. Bom, história é o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. Ele registra a história da igreja primitiva, o seu viver, a propagação do evangelho, tudo através do Espírito Santo, conforme Jesus prometera. Por isso esse livro deveria ser chamado Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque os apóstolos não agiram de si mesmos, mas o nome dado a ele é Atos dos Apóstolos, também chamado do segundo tratado de Lucas, porque Lucas fez o primeiro tratado, que é o evangelho que leva o seu nome, e escrevendo o livro de Atos, ele diz ser o segundo tratado, todos dois escritos pelo médico grego chamado Lucas, endereçado à mesma pessoa, a um grego influente chamado de Teófilo. E as epístolas são 21, né? E epístolas, tá, são cartas, e vão de Romanos a Judas, tá? E contém a doutrina da igreja. 9 delas são dirigidas às igrejas, que é de Romanos a 2 Tessalonicenses. Um outro grupo, né, que são 4, são dirigidas a indivíduos, são chamados de cartas pessoais, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Uma delas é dirigida aos hebreus cristãos, que é a Epístola aos Hebreus. E 7 são dirigidas a todos os cristãos indistintamente, que são Tiago até a Epístola de Judas. E essas últimas 7 também são chamadas epístolas universais, ou gerais, apesar de 2 delas, né, que é 2 João e 3 João, serem dirigidas a pessoas. E por último, nós temos a profecia, que é o livro do Apocalipse, ou Revelação, que trata do destino final da igreja, do retorno de Cristo à Terra e das coisas que precederão esse glorioso evento. Então, antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. A divisão de capítulos e versículos ela foi feita no ano de 1250, pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. A divisão em versículos foi feita 2 vezes. O Antigo Testamento em 1445, pelo Rabi Natan, e o Novo Testamento em 1551, por Robert Esteves, que foi um impressor de Paris. Esteves, né, publicou a primeira Bíblia, a Vulgata Latina, dividida em capítulos e versículos, em 1555. O Antigo Testamento tem 929 capítulos, 23.214 versículos. O Novo Testamento, 260 capítulos, com 7.959 versículos. A Bíblia toda tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. O número de palavras e letras depende do idioma e da versão. O maior capítulo é o Salmo 119, o menor é o Salmo 117. O maior versículo está em Esté 8, 9, e o menor está em Êxodo 20, versículo 30. Então, uma curiosidade, os livros de Esté e Cantares não contêm a palavra Deus, porém, a presença de Deus é evidente nos fatos deles desenrolados. Há na Bíblia 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos e 177 menções ao diabo e seus vários nomes. Agora, como isso tudo foi organizado? Qual parâmetro se seguiu? Como, no meio de tantos pergaminhos que apareceram, nós temos hoje
o Evangelho de Tomé, nós temos hoje o livro de Enoque, o Evangelho de Judas o Iscariote, tá? E muitos outros que foram sendo achados pela arqueologia ao decorrer da história. Não são aceitos, tá? Assim como nós temos na Bíblia Católica livros a mais que são chamados de livros apócrifos, que não são aceitos como canônicos. E nós vamos entender agora o que significa o termo cânon, né? Canônico, e como foram escolhidos dentro de tantos livros, os livros considerados canônicos ou não. Cânon, ou escritura canônica, é a coleção completa dos livros divinamente inspirados que constituem a Bíblia. Cânon é uma palavra grega, tá bom? E ele significa literalmente vara reta de medir, assim como uma régua de carpinteiro. No Antigo Testamento, né, esse termo é até usado em Ezequiel 40, versículo 5. Eu vi um muro exterior que rodeava a casa e na mão do homem uma cana de medir. Tá? Isso aqui é cânon, tá bom? No sentido religioso, né, cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, de regra, tá? E com esse sentido, a palavra cânon, né, ela até aparece em alguns lugares no Novo Testamento. A Bíblia, tá, como o cânon sagrado, é a nossa norma de regra de fé e de prática. E isso se diz dos livros da Bíblia que são canônicos, para diferenciá-los dos apócrifos. O emprego do termo cânon foi primeiramente aplicado nos livros da Bíblia por Orígenes, tá? E no ano de 185 a 254 depois de Cristo. O cânon, ele é usado para diferenciar os livros que são inspirados pelo Espírito Santo daqueles que não foram considerados. Apócrifos, por exemplo, são, como eu disse, os livros da Bíblia Católica, como Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e outros livros que a igreja não considerou como inspirado, tá bom? Mas vamos lá. O cânon do Antigo Testamento, tá? A nossa divisão em 39 livros vem da Septuaginta, através da Vulgata Latina, tá? A Septuaginta, ela foi a primeira tradução das escrituras feitas do hebraico para o grego, em 285 a.C. Também a ordem dos livros por assuntos na nossa Bíblia vem dessa famosa tradução. O cânon do Antigo Testamento foi formado no espaço de mais de 1000 anos, em 1046 anos, de Moisés a Esdras. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco, por volta de 1491 a.C. E Esdras entrou em cena em 445 a.C. Esdras não foi o último escritor da formação do cânon, né, do Antigo Testamento. Os últimos foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com os escritos históricos, foi Esdras, né, que na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando também o cânon encerrado em seu tempo. Tá? E o cânon do Novo Testamento, né, como no Antigo, também homens inspirados por Deus escreveram aos poucos os livros que compõem o cânon do Novo Testamento. A sua formação levou apenas 2 gerações, né, quase 100 anos. No ano 100 depois de Cristo, né, todos os livros do Novo Testamento estavam escritos. O que demorou foi o reconhecimento canônico. Isso foi motivado pelo cuidado das igrejas de então, que exigiam provas concludentes da inspiração divina de cada um destes livros. Outra coisa que motivou a demora da canonização foi o surgimento de escritos heréticos, com a pretensão, né, de autoridade apostólica. Trata-se dos livros apócrifos. Então a ordem dos 25 livros do Novo Testamento, como temos atualmente na nossa Bíblia, vem da Vulgata e não leva em conta a sequência cronológica, assim como o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele vem da Septuaginta e o Novo Testamento da Vulgata. Muitos livros, antes de serem finalmente reconhecidos como canônicos, foram duramente debatidos. Houve muita relutância quanto às epístolas de Pedro, de João e Judas, bem como quanto ao Apocalipse. E tudo isso tão somente revela, né, o cuidado da igreja e também a responsabilidade que envolvia, né, a canonização. Antes do ano de 400, depois de Cristo, todos os livros estavam aceitos. Em 367, Anastácio, patriarca de Alexandria, publicou uma lista dos 27 livros canônicos, os mesmos que hoje possuímos. Esta lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, né, que foi na África no ano 396 depois de Cristo. E isso ocorreu no terceiro concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo. Nessa ocasião foi definitivamente reconhecido e fixado o cânon do Novo Testamento. Agora, nas Bíblias, né, de edição da Igreja Católica Apostólica Romana, o total de livros é 73, porque essa Bíblia, desde o Concílio de Trento, que foi em 1546, incluiu no cânon do Antigo Testamento 7 livros apócrifos, além de 4 acréscimos ou apêndices a livros canônicos, acrescentando assim ao todo 11 escritos apócrifos. Os apócrifos, né, o principal motivo deles serem rejeitados como canônicos é que eles foram escritos no período de Malaquias e Mateus, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, numa época em que cessaram por completo a revelação divina.
E isso basta para tirar qualquer pretensão de canonicidade. Então é por isso que nós rejeitamos os escritos apócrifos. Agora, se a Bíblia veio de traduções que já foram traduzidas do idioma original para outro idioma, por exemplo, eu disse para você que a Septuaginta, tá, é uma tradução do hebraico para o grego. Isso, né, com o passar do tempo, foi nos mostrando que os tradutores da época traduziram algumas palavras erradas, colocaram o seu entendimento e assim trouxeram um sentido diferente para algumas palavras. A importância disso é você ter dicionários da língua hebraica e da língua grega, para você entender o sentido bíblico original de cada palavra. Hoje nós já temos muitos recursos para isso. Tá? Temos bíblias de estudo que tem dicionários. Uma ótima bíblia é a bíblia de estudo palavra-chave, que ela te dá muitas palavras, né, no sentido original. Então você vai ver o que aquela palavra significa no grego ou no hebraico. Então, falando disso, vem ao nosso pensamento sobre a tradução da Bíblia. Como a Bíblia é um livro, a Bíblia originalmente foi escrita, Antigo Testamento, como eu disse aqui, hebraico e aramaico, Novo Testamento no grego. Como que nós entendemos então as traduções da Bíblia? Bom, hoje a Bíblia é traduzida para muitas línguas em quase todo o mundo. Aqui no Brasil já tem um projeto da Sociedade Bíblica Brasileira que está traduzindo a Bíblia em braille e também para línguas indígenas, né? E isso é muito bom, porque era preciso a tradução da Bíblia para dar cumprimento às palavras do Senhor Jesus após ressuscitar. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ora, o mundo está dividido em nações, tribos e povos, cada um com suas línguas. Hoje, quando vemos as Escrituras traduzidas para mais de 1.700 línguas, sabemos que aquele que comissionou os discípulos para tão grande obra proveria também os meios para a sua realização. As versões em português, assim como em outros idiomas, ela não aconteceu inicialmente, ela não foi traduzida inicialmente por inteiro em português. A versão de Almeida, João Ferreira de Almeida, foi ministro do Evangelho na Igreja Reformada Holandesa em Batávia. Almeida traduziu primeiro o Novo Testamento, terminando em 1670. E no ano de 1681, o Novo Testamento foi impresso em Amsterdã, na Holanda. Isso é, em 100 anos antes da primeira edição católica da Bíblia, que é a de Figueiredo, de 1781. Almeida traduziu o Antigo Testamento até Ezequiel 48, 21, quando ele então faleceu, no ano de 1691, e missionários amigos, né, de João Ferreira de Almeida completaram a tradução. Almeida fez sua tradução do grego e hebraico, né, línguas que estudou após abraçar o Evangelho. Utilizou também as versões holandesa, de 1637, e a espanhola, de 1602. Seu Antigo Testamento foi publicado em 1753 em Amsterdã. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira começou a publicar o texto de Almeida em 1809, publicando a Bíblia completa pela primeira vez em 1819. Então perceba como que esse processo demorou, né? E ele é bem recente. O texto de Almeida foi revisado, tá, em 1894 e em 1925. E depois, em 1951, a imprensa bíblica brasileira, tá, que foi a Organização Batista Independente, publicou a edição revista e corrigida. É aquela que você tem abreviada, é a ARC. Então, uma comissão especialista de brasileiros trabalhou de 1945 a 1955 e apresentou recentemente a edição revista e atualizada da Almeida, que é aquela que tem a abreviatura do ARIA. Essa é a Almeida Revista e Atualizada. Então, a Bíblia foi impressa a primeira vez no Brasil em 1944 pela imprensa bíblica brasileira. Entre as Bíblias mais populares do mundo está a tradução em português. Há no Brasil 3 entidades evangélicas publicadoras e distribuidoras de Bíblia. A primeira é a Imprensa Bíblica Brasileira, que foi fundada em 1940. A segunda é a Sociedade Bíblica do Brasil, fundada no dia 10 de junho de 1948. E a terceira é a Sociedade Bíblica Trinitariana, com sede em São Paulo. Então, como nós vimos aqui, a Bíblia ela é um livro. A Bíblia ela teve escritores humanos, com suas limitações, né, com suas linguagens próprias, personalidades, culturas diferentes, em idiomas diferentes, para públicos diferentes, e isso envolve muito trabalho para entender. Nós precisamos respeitar a cultura, a linguagem, e nós vamos ver mais para frente, linguagem figurativa, né, linguagem literal, todos os tipos de linguagem usada na Bíblia, né, contexto cultural, contexto histórico, né, a gramática, tudo tem que ser respeitado na Bíblia para uma boa compreensão da mesma. Então, como nós vimos hoje, a Bíblia ela foi organizada, né, passada para livro,
com o surgimento do papel e da imprensa, organizada por capítulos e versículos, tendo a sua autenticidade, inspiração comprovada, né, que são os livros canônicos, e assim organizada e muitos anos depois vindo a ser traduzido para o nosso idioma. E como nós vimos, a Bíblia que temos em mãos, ela não foi diretamente traduzida da língua original, ela levou muitos anos para ser traduzida por muitas pessoas diferentes, e isso causou alguns problemas que nós hoje temos os recursos para poder identificar e interpretar um texto de maneira correta. Por todas essas particularidades que esse maravilhoso livro possui, a hermenêutica é fundamental para a gente entender a Bíblia, tanto como um livro inspirado, como também saber ler a Bíblia como um livro comum. E assim, aplicar na nossa vida espiritual, no conhecimento, no ensino bíblico, aquilo que realmente a Bíblia quer dizer. Por isso a hermenêutica é muito importante. E eu espero que você esteja sendo edificado por esses vídeos, e eu te aguardo também nos próximos vídeos. Fique na paz. Deus abençoe sua vida. Um abraço.